Olá, olá, boa noite. Hoje no Superando Desafios, na nossa live, hashtag Bate-Papo de Cara Limpa, a gente vai conversar com a Lúcia Lemos, que ela é presidente da Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade Seccional de Alagoas. Vamos esperar aí que vocês entrem. Deixa eu colocar aqui. Papo. Olá, Denise. Saudades, viu, Denise? Muitas. Cara limpa. Lúcia já entrou, eu só vou fixar aqui. Fixar o comentário. Olá. Só para informar, a gente vai informando que ela é presidente do clube da Associação Brasileira do Clube da Melhor Idade Seccional de Alagoas. E a gente vai saber como é que tá isso aí, como é que tá a vida dela, não é? E como é que tá a vida de tantas outras pessoas. Lúcia, olá, garota! Ah, Tudo bom? Como boa vai? noite. Tudo, Boa noite! tudo ótimo. Maravilha! Lúcia, eu estava falando que você é presidente da Associação Brasileira do Clube da Melhor Idade, aqui seccional de Alagoas. E aí a gente, antes de entrar nas outras idosas, eu queria saber como é que foi essa mudança com esse isolamento social para você, Ivanilda. Ai, que bom, festa com sabor. Tem tanta gente aqui, Lúcia, Denise. A Lúcia é você. Olha só, gente, clique aí no onde tem, por favor, né? Onde tem um coraçãozinho. Fiquem clicando, porque cada vez que vocês clicam, a live dá uma amplitude maior. Então, quando eu estiver ao vivo, o Instagram vai buscar mais pessoas, mais seguidores, tá certo? Se vocês puderem, Maria Selma, olá. Sim, me É o diga. pessoal de Santana entrando. Que coisa boa, muito obrigada. Arrocha o É, clique no coração. Como é que foi você nesse isolamento? No início, você ficou ansiosa, preocupada? olha, Mônica, eu não sirvo como parâmetro para ninguém, porque para mim tem sido muito tranquilo, entendeu? Tranquilo no sentido, o ficar em casa não me incomoda. Sim, O que me incomoda, assim, as consequências do ficar em casa por conta da pandemia. Os problemas que isso vai acarretar, o que vai acontecer na vida das pessoas, o depois, né? O que a gente está vivendo e o depois. Isso sim incomoda. e o Agora, o durante, né? fato de Porque ficar em casa. eu achei isso muito legal. Você foi uma pessoa, uma das únicas que eu até agora bati esse papo, que não se aperreou com isso, muito pelo contrário. Mas é como você disse, tem consequências, inclusive consequências financeiras no nosso bolso. Mas antes de entrar no lado financeiro, aí o que é que você fez? Assim, eu estava tão cansada de tanta coisa que aí eu dormia nas primeiras. Qual foram as suas atividades iniciais? Olha, eu tenho uma vida super agitada. Eu visito a casa e moro na rua. Então, ficar em casa de início para mim foi uma delícia. Eu pude ficar em casa, fazer as coisas que eu não tinha tempo para fazer, arrumar a minha vida, descansar, porque, como você sabe, eu trabalho viajando e vinha num pique muito forte. É. Então, ficar em casa de início foi bom, foi tranquilo, de boa. E depois também, só que depois eu trabalhei muito, porque eu comecei a fazer máscaras para doar e depois de doar, virou trabalho mesmo. E eu trabalhei feito uma louca esses dias. Então, não tive nem tempo de parar para pensar por que eu estava em casa, o que era que estava acontecendo, porque eu acordava, ia fazer máscara e dormia para fazer máscara de novo. Porque eu peguei uma encomenda bem grande e Quantas me máscaras? envolvi com aquilo. Quantas máscaras? Essa encomenda de quantas máscaras? Mais de 1.000? 1.000 máscaras? 1000, Ave, 1000. é.
Para eu fazer sozinha foi complicado. Agora, já no final, eu tive uma ajuda, mas de início foi complicado. Entendeu? Sônia Foi está muito aqui, complicado. Mabel, Selma, Fátima Milagro, Fátima. de Ai, que legal, as Salvador. Clotilde. Gente, podem perguntar, viu? Participem. Grande amiga e parceira, Sebastião. Olha! Sebastião. Mas, ó, É o você chefe. é. Você também é culinarista. Aí, é, Prima aparecendo, Denise. olha que legal. Você começou a também enveredar, porque você é culinarista, aí começou a inventar receitas antes dessas encomendas, né? E eu também queria que você contasse a história, porque ela é bem interessante, pelo que você me contou antes, a história do começar a fazer as massas. Mas antes disso, você também, culinarista, inventou coisas dentro de casa, o que fazer, receitas novas. Eu comecei a querer fazer pão, Que porque legal. eu estou há 65 dias sem sair de casa para absolutamente nada. Então eu digo, como eu não vou poder ir à padaria, eu vou começar fazendo pão. Aí pedi uma receita, minha sobrinha procurou, porque eu estava com problema na internet. Depois peguei uma receita de um pão da minha irmã Hum. e comecei a fazer pão. Menina, eu já fiz tanto pão que estou enjoada do pão. E passei a receita para todo mundo. Eu partilhei com todo mundo esse pão. E todo mundo adorou. É super gostoso, super fácil de fazer. Eu ainda Todo faço, hoje eu ainda faço. Mas você é Mas não como sozinha? no início. Você é sozinha? Olha, tá Não, eu bem. moro só. Sim, mas tem algum ajudante que vá assim, porque você está em grupo de risco pelo fato de ser idoso e outras. Por exemplo, eu sou do grupo de risco porque sou hipertensa, então eu tenho que estar em casa mais do que as outras pessoas. E você, qual a Eu característica? sou do grupo de risco porque eu sou idosa, né? Sou considerada idosa e tenho cardiopatia, eu tenho arritmia. Entender. Além de ter doença autoimune, eu tenho tireoidite de Hashimoto. Então, tem que cuidar, Com né? certeza. Aí, Mas aí tranquilo. você coloca essa pessoa, você tem uma pessoa, né, que lhe ajuda, que assim vai fazer Eu compras. tenho uma pessoa que já trabalha conosco há mais de 30 anos, que já é considerada uma pessoa de casa, que mora vizinho a mim e que faz as minhas compras. Hoje ela não vem mais diariamente, ela vem 2 vezes por semana, até porque eu não preciso ter uma pessoa diariamente comigo, mas ela faz todas as compras e todos os pagamentos para mim. Olha, O que eu preciso de rua, ela que faz. Lucas e outras pessoas aqui estavam dizendo que fizeram uma É, receita. Cláudia, é minha afilhada que mora em Buenos Olha Aires. que lindo! E se ela topar, eu quero fazer uma live com ela. Ela é brasileira, logicamente, né? E tá lá. Ela é alagoana, Pronto. mora em Buenos Aires, casou com um argentino. Ai, se ela topar, eu adoraria fazer, viu? O convite já está feito. Você diz aqui se topa e depois a Lúcia me dá seu contato. Sim, aí começou a história das máscaras, né? Que você fez como a título de doação. Olha, de início eu não queria fazer máscaras. Todo mundo faz porque você é artesã, você gosta de costurar. Eu não queria fazer porque eu achava que num momento desse tão difícil, ganhar dinheiro com isso não era uma coisa que me atraía. E fui levando sem querer fazer. Depois eu digo, eu vou fazer para doar. A minha cunhada, a Rosa, ela tem uma amiga que cuida de moradores de rua. Então eu vou fazer para doar para moradores de rua. E comecei a fazer para doar para moradores de rua. Depois aí fui fazendo para os amigos, para os conhecidos. E alguém que podia pagar, eu digo, não é justo É, que eu dê porque eu estou gastando material. é Então eu verdade. vou cobrar uma quantia mínima dos valores do mercado e com esse dinheiro eu vou ajudar algumas pessoas. O dinheiro que entrar eu ajudo a quem precisa. Aí comecei a Mas, fazer. Só que todo mundo foi gostando, porque eu sou perfeccionista, fazia bem direitinho, até que surgiu essa pessoa que trabalha com enfermagem, foi uma enfermeira que comprou,
e me indicou para fazer as 1000 máscaras. Sim, mas E eu você também não consegui. fez uma parceria para entrega, né? Já que você não poderia sair. Antes disso, Sim, Sebastião, já que eu não podia peraí, é sair, Sebastião, disse que é o melhor bolo de e banana. Fátima Vasconcelos entrou. Minha gente, muita Maria Almeida. Rita é minha Ai, que prima. legal. Muito obrigada, É, Denise. Essa amiga tem mão de artistas. Realmente tem, Denise. Sim, aí você como fez a logística da entrega? Porque com encomenda, né, a coisa faz... a logística da entrega foi assim. Eu tenho uma amiga vizinha que tem Uber e que eu andava muito com ela. Eu não quis mais dirigir, andava muito de Uber com ela. E ela estava assim com uma certa dificuldade por conta da queda do movimento. Oh, minha amiga Carlinha, boa noite. Estava com uma certa dificuldade por conta do movimento. Então eu fiz uma parceria com ela para ela entregar as máscaras e ser uma maneira de ajudá-la. Com certeza, porque o movimento caiu Aí bastante, né? A gente sabe disso. caiu bastante e ela está receosa de pegar É, alguém para não se contaminar. com Tem certeza. esse medo também, né? É, com Aí certeza. ela fez essa parceria comigo, ela faz minhas entregas. É uma das pessoas que eu estou ajudando Obrigada, Mabel. Ela disse aqui parabéns, Mônica, pela bate-papo. Não vamos falar pela entrevista, porque entrevista. não, é um É bate-papo. um bate-papo, né, É Mar? descontraído, né? Essa coisa toda. É. Mas, fora isso, como você faz máscaras, você tinha ou teve que comprar material. Eu, como dona de casa, eu não estou comprando tecido, nem elástico, que eu imagino até que tenha faltado. Mas a feira, para mim, está absurdamente cara. O que é que você tem notado a respeito disso? Tanto de feira, né, no seu dia a dia, o que você compra, e também na questão de tecidos, onerou bastante, o que você gastava antes está 3 vezes mais, 4 vezes, 5, sei lá. Como é que você está vendo isso? Olha, a feira realmente aumentou bastante e tem faltado alguns itens. Até o meu fermentinho do pão está em falta. Eu estou com dificuldade de achar. Eu acho que está todo mundo fazendo pão em casa. E os itens para fazer as máscaras, esses aí foi um absurdo, Mônica. Sabe aquela coisa? Eu comecei a fazer com o material que eu tenho em casa. Sim. Porque como eu sou artesã, tinha muito tecido, muita linha, tinha elástico, tinha tudo. Mas a coisa cresceu e eu precisei. Para você ter uma ideia, eu já consumi 600 metros de elástico Nossa, fazendo máscara. é muito É muito, elástico. É né? muito? Então, a primeira peça de 100 metros de elástico que eu comprei custou R$ 25. A última, 60. A primeira, 25, a última, 60? 60. Nossa! Denise, obrigada pelo bate-papo e também estou com saudades de você. E as pessoas, cliquem aí no coraçãozinho para ampliar. Sim, Coraçãozinho, né, Mônica? porque vai ampliando. As coisas tecnológicas são assim. É. Ó, a Mércia está dizendo assim, que é bom ver você, amiga Lúcia. Todo mundo se é muito querida. Saudade, Betinha, ela tá em Garanhuns. E o tecido? O tecido também teve esse aumento? Ou O você ainda tecido continua como teve. você tem muito tecido? Não, eu já comprei tecido porque Brasil tinha que comprar. Sim. Aí eu tinha comprado antes, uma amiga comprou para mim e aumentou muito, 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 muito. E o tecido perdeu a qualidade. Não era o tecido bom das primeiras vezes. E o preço foi embora, entendeu? Nossa. Subiu adoidado. Mas é assim mesmo, Faz parte. Agora vamos. faz parte. Como você está muito ocupada, você não está nem um pouco ociosa e nem só está apreensiva, eu acredito, com esse bombardeio de informações que eu acho que você, depois que soube, nem desligou, né? Eu fiz isso. Depois que eu tomei conhecimento do que era, de como era, os cuidados, eu desliguei
televisão para não ficar mais angustiada com a situação toda. Claro que de vez em quando a gente vê alguma coisa para não ficar também por fora. Isso aconteceu com você? Olha, eu agora já estou light, já entreguei a encomenda das 1000, estou bem mais calma. Estou bem tranquila, vou voltar para minha culinária, vou fazer biscoitos agora. Olha. Mas assim, de início eu me informei de tudo quanto foi jeito, eu vi tudo de todos os lados, fiquei meio assustada, meio apavorada. Depois eu relaxei, eu digo, eu já sei tudo sobre o vírus, já sei tudo o que é preciso fazer. E hoje em dia eu passo 2, 3 dias sem ligar a televisão de boa, sem nem me preocupar. Entendeu? Quando eu quero, eu ligo, vejo o que eu quero, filtro, inclusive nas redes sociais, os vídeos, as informações. Eu só vejo o que quero e quando quero. E assim eu vou vivendo. A minha preocupação maior hoje é com o meu grupo de idosas, né, de idosos, porque tem senhores também, com os grupos do interior, porque são 6 grupos no interior e 4 na capital. E a gente vai se comunicando através das redes sociais, tentando manter a moral elevada do pessoal, para ninguém ficar deprê, ninguém ficar ansioso, cuidando para que nada aconteça, né? Procurando colocar mensagens positivas no Face, no Instagram deles, nos grupos. Aí comecei a incentivar. Vamos fazer alguma coisa na pandemia? Quem gosta de escrever, vamos escrever. E algumas começaram a escrever, a fazer poesias, a fazer pequenos textos e coisas assim bem bonitas. Que eu estou pensando, quando a gente voltar, fazer uma coletânea desses textos, porque tem coisas muito boas. E depois, então, comecei a incentivar o povo a fazer artesanato, fazer algum trabalho manual. Porque eu tenho uma idosa, ela já entrou por aí, que ela diz que é preguiçosa, que não sabe fazer nada, porque tem quem faça tudo para ela e ela se acomodou. Ela só sabe sair, passear, ir para a festa, para os clubes. E o ano passado eu dei uma oficina de fuxico num dos clubes. Eu digo, bora fuxicar, vamos fazer fuxico para fazer alguma coisa? Então elas começaram a fazer fuxico, essa começou a fazer fuxico, e eu fui procurando ideias na internet. Já mandei uns retalhos e ela está empolgadíssima. Que bom. Aí Denise faz tricô, começou a tricotar. Aí uma outra faz crochê, já fez até um vestido que todo mundo amou, tá querendo encomendar isso, aquilo. Mas para Tem umas fazer, outras... mas para fazer também a pessoa tem que ter um dom e tem que saber, né, alguma coisa, porque eu imagino que essa é a realidade, talvez de 10% dos idosos, né? Ou mais do que isso. De 10%. Você deve ter Não, acho que uns 20% dos idosos. Eliane está dizendo aqui que você é a guia favorita e mandou um abração para nós. Obrigada. Obrigada. E o Paulo está falando que eu faço pizza também. Pô, eu vi. Aprendi agora na pandemia. Mas assim, a gente, se você não tem um dom, não tem muita habilidade, a gente incentiva a Mônica. Sim. É tudo uma questão de incentivo. Como eu sou otimista por natureza, então eu acho que sempre vai dar certo. Quando eu dei a oficina, tinha uma senhorinha que tinha dificuldades, os dedos meio tortos, né? Artrose, tinha problemas. Ela disse, eu não vou conseguir, eu não vou enfiar a agulha, eu não vou acertar a fazer. Eu digo, vai, a primeira não dá certo, depois você vai tentando. Se não ficar perfeito no primeiro, vai tentando. Ela fez um colar para a filha no São João. Que lindo. E me agradeceu muito por isso, porque eu incentivei a fazer, entendeu? A Lucila mesmo não queria fazer. Hoje ela mostrou um saco de fuxico já, que vai fazer uma manta para a filha colocar no sofá. Que bom. No Rio de Janeiro, vai mandar para a filha do Rio. Então isso me gratifica, porque apesar das dificuldades, a gente consegue alguma coisa com elas, entendeu? A Eliane está dizendo que não tem... A habilidade se consegue, Eliane. Mas mais ou menos, eu acho que você tem, entre os grupos capital e interior, uns 600, né? Idosos com os clubes. Perto de 600 idosos. Mais mulheres. Qual é a faixa etária? E também, qual é a realidade? Porque ontem eu estava batendo um papo
com uma estudante universitária que mora com os avós, e ela me disse que a avó tranquila, mas o vovô dela era um tal, ele tinha que ir na padaria, ele tinha que ir na farmácia, ele tinha que ir na esquina prosear, conversar com os amigos. Então, que para aprender ele dentro de casa com a consciência estava muito difícil. Assim, teve épocas que ela se estressou. Eu imagino que você tem uma gama, também níveis socioeconômicos e culturais diferentes, logicamente, e comportamentos diferentes. Então, dá uma passada para a gente assim, quais as dificuldades que você viu dos idosos enfrentarem isso? Ah, tem gente que, se não for comprar o pão na padaria, tem um troço, porque é um hábito, que era a única forma de sair. Outras coisas do gênero, entendeu? Essa do pão é bem interessante, porque um dos presidentes do clube me contou, porque a gente criou um hábito, Mônica, de ligar. A cada dia eu ligo para 2, 3, 4 pessoas, porque nem todos têm rede social. Aí eu criei o hábito de ligar para saber como é que está, para conversar, e elas ficam muito felizes. Agora, as que têm rede social, eu estou fazendo um bate-papo pelo WhatsApp, que eu posso colocar até 4 pessoas. Eu não quero aquele de 8, quero de 4. E eu não aviso, chamo. Elas ficam muito felizes porque a gente se vê, porque bate o papo, porque o cabelinho tá branco, a unha tá sem fazer, e a gente conversa. E achei interessante que uma disse assim, é a tecnologia e a criatividade da Lúcia diminuindo a distância e matando saudade. Que bom. Eu fiquei muito feliz com o comentário. Muito orgulhosa. Aí eu conversando com sabe o quem entrou? Meu filho, Rachid Calazans. Que lindo. Um beijo, meu amor. amor. Coisa boa. Boa noite, Rachid. Aí, eu conversando com um dos presidentes de clube e ele me contando que uma idosa ligou para ele desesperada, uma das idosas do clube dele ligou para ele desesperada, que a padaria era na esquina, ela quis sair para comprar o pão, o genro, a filha disse, não, diga que pão você quer que eu vou comprar. E foi, comprou o pão e trouxe. Queria um remédio, que o remédio também era do outro lado da rua. O genro, diga qual é o remédio que eu vou comprar. Não quis nem o dinheiro dela, foi, comprou e trouxe. Aí ela disse, eu estou aqui presa nessa casa, confinada de um quarto para um sofá. Eu não estou aguentando. Aí, sabe qual foi? Que foi que ele disse a ela? Você está presa numa casa, você tem um genro que se preocupa com você, que foi comprar o seu remédio, não quis nem o seu dinheiro. Você tem uma filha que se preocupa com você, que foi comprar o seu pão para você não sair. Você tem uma casa confortável, um quarto, tem alimentação, tem televisão, tem uma funcionária para fazer as coisas para você. Você já imaginou as pessoas que estão na rua, que não tem nada disso? Põe-se no lugar dela. Pronto, foi um santo remédio. Ela agradeceu muito. Meu filho, eu não tinha visto por esse lado. Eu realmente sou uma privilegiada. E a filha dela depois ligou para ele para agradecer, porque foi ótimo. Que bom, mas entendeu? Assim, a gente também tem que compreender, olha, tem uma festa com sabor, eu não sei o nome da pessoa, porque só está escrito dizendo que aqui em Santana do Ipanema, nós ficamos felizes com a surpresa da Lúcia, foi 10. Aí não tem dizendo qual é o nome. Foi no carnaval, eles fazem uma festa carnavalesca em Santana, um pré-carnaval, que mobiliza a cidade toda, eles conseguem levar 400 pessoas para essa festa. A cidade já espera essa festa. E ela acontece no dia do Pinto aqui em Maceió. Então, esse ano eu fui com Denise para essa festa. Foi uma maratona, porque nós fomos de ônibus daqui para Santana do Ipanema, mas foi ótimo participar. Porque precisa acontecer também isso. De viajar, de ir para o interior, de ver os clubes. No dia 15 de março, já com a pandemia assolando, nós fomos a Palmeira, dar posse à nova diretoria de Palmeira. E levar o ofício, que a gente recebe a orientação da BCMI Nacional para que suspendesse todas as atividades.
Eu acho, Diga aí mais alguma coisa. eu acho engraçado, engraçado não, é muito, muito salutar essa iniciativa do juntar, do agregar. Você, como presidente de uma entidade que sabe os problemas que os idosos, como eu disse, cada um tem a sua realidade. A gente colocando na cabecinha, como esse genro e essa filha colocaram, mas mesmo assim a gente tem que entender que para o idoso que tem as limitações, muitas vezes, o comprar pão é tudo, é o ver gente, né? Talvez para os idosos muito religiosos, o ir à igreja é tudo. Então, como é que ficam essas pessoas, né? Uma coisa que elas reclamam muito é que não podem ir à igreja. Mas nós temos missas virtuais, temos missas na televisão, É, temos missa nos canais, a igreja toda. Não é a mesma coisa, mas a gente tem que saber que o Deus está em todos os lugares. exato. Então, Deus está presente em qualquer lugar. O que vale é a intenção. Se a gente não pode ir na igreja, a gente senta na televisão e faz todo o ritual como se estivesse lá. Entendeu? Essas coisas que a gente tem que trabalhar. Uma colocou para mim no grupo, colocou para todos. Eu não aguento mais ouvir. Vai passar, tenho que ficar em casa. Essa. Não fica em casa. Aí eu disse a ela: você tem que pensar que vai ouvir muito ainda. Tem que ficar em casa sim e vai passar, só ninguém sabe quando. Até porque, se você for para a rua, depois você não vai poder passear. Quem garante que você não vai ter a doença, É. que você vai ter que ficar no hospital, que não tem mais vaga nos hospitais, que os remédios, está tudo em teste, também estão faltando os possíveis remédios, que você é idosa, tem problema cardíaco, talvez não possa usar o medicamento que existe. Então, não é melhor ficar em casa? Aí, com essas coisas assim, porque eu vou muito na terapia de choque. Quando começa a fazer muita zoada, eu vou logo dizendo as verdades, que é para ver se o povo acorda, É. né? De vez em quando, um choquezinho é bom para A acordar. Rachid está Mas concordando, é são todas verdade. muito queridas. Rachid e como é o nome da outra? Disse verdade, Lúcia, querida Lúcia. Olha só, mas tem idosos, como eu disse, de todos, né, de todos os níveis econômicos e tal. E tem É. idosos com saúde, dos idosos que você lida para incentivar. Quantos deles estão assim, com esse isolamento, pioraram, ou tão depressivos, ou tão ansiosos? E aí, de que forma a associação tenta dar um up, né? Se bem que a gente sabe que precisa de medicação, etc. Mas, assim, tenta reverter ou minorar, melhorar essa situação. Olha, é assim, a maioria dos. Alguns que ficam ansiosos, que ficam agoniados, eu vou dando sossega-leão, dando incentivo, ajeitando de um lado e de outro, mas eu acho que eles estão muito calmos, entendeu? Legal. Eles estão de boa. Os muito idosos, porque eu tenho alguns que já estão meio fora da casinha, alguns têm Alzheimer, alguns têm cadeira de roda. Esses, por si só, já não estão mais muito É. ativos. Mas os que estão ativos, os que estão bem de cabeça, esses a gente consegue controlar. Até porque nós já tivemos uma perda por conta do Covid. Então, todo mundo se assusta e De um ninguém quer dos mais idosinhos, sair de de um casa. dos participantes. E uma das idosas. Oh, Uma das idosas. É, ela teve e a irmã também. A irmã se recuperou, mas ela não. E nem era tão idosa, mas ela entendeu? Era uma tinha alguma pessoa, comorbidade, alguma coisa assim? não sei lhe dizer, Mônica. Ela não apresentava, era uma pessoa assim bem Hum, tranquila. Mas se foi. Uma outra se teve e ficou curada. entendi. E ela só disse depois que já estava em casa. Hum. Tinha mais de 80, diabética, e foi para o hospital sem sentir nada, porque estava com falta de apetite. E como ela era diabética e idosa, fizeram uma série de exames
e foi constatado, foi positivo. Hum. Mas com 6 dias de hospital, ela foi para casa terminar a quarentena, não precisou de UTI, não precisou de nada. E é uma mania, assim, se tem um preconceito, entre aspas, de julgar o idoso muito frágil. É. Mas o idoso é forte. O idoso aguenta melhor as coisas, os reveses da vida, do que muitos jovens, Mônica. Porque ele já viveu muito, ele já passou por muita coisa, entendeu? Ele lida bem com certas situações. E eles estão lidando muito bem. A medicina fala feliz. em relação à imunidade, né? Em relação, talvez, ao É. superar desafios, o idoso, como já está, a gente vai envelhecendo, a gente está calejado, a gente vai tirando de letra algumas situações. Em relação à imunidade... Sim, mas quanto à imunidade também, eles são muito fortes fisicamente. Entendeu? A gente tem visto casos de idosos que enfrentaram a doença e que saíram bem da história. Entendeu? E se saíram muito bem da história. Entendi. Tá aí o senhor Bião, com todos os problemas de saúde, com a idade. Ele, eu acho que já tem uns 90, né? Alta. Uns 90 ele tem. Ele é bem, Por aí, ele é bem idoso, é. Entendeu? Ele é bem idoso, tem problema cardíaco e tudo. 30 e tantos dias de UTI, teve alta. Entendi. Entendeu? É também subestimar o vigor físico do idoso. Olha, eu vi... Porque eu estou caminhando para os meus 70 e não me troco por nenhuma menininha de 15. Arrasou. Eu tenho pique, e quem me conhece sabe que eu tenho um pique muito grande. Enfrento mesmo o negócio. Arrasou, viu? Arrasou. E com o falecimento dessa idosinha, as pessoas como conhecem? Porque enquanto os números estão rodando, foram tantas, não sei o quê, e a pessoa não conhece alguém próximo, você até diz, meu Deus, está morrendo muita gente. Mas quando você conhece alguém, então assim, já é um susto maior, né? Dá um impacto. Como foi a reação do povo? Não é verdade? Porque a gente está vendo os números, e esses números assustam a gente, mas eles não têm rosto. Mas quando começam a ter rosto, que a gente conhece, imagino que a gente fica mais abalado. Então, como foi com os idosos que você lida? Assim, no grupo, porque ela pertence a um dos clubes e foi colocado no clube. Eu não coloquei para os outros, dos outros clubes, para não assustar, para não alarmar, porque é o que você disse, quando a gente vê de perto a história, a gente fica mais assustado, né? Como eu já tive casos de pessoas bem próximas e a gente se assusta muito. Mas eu não coloquei para muita gente. O pessoal do grupo, todo mundo ficou muito triste, muito chateado e tudo. E ficou com mais cuidado até, porque quando chega perto a gente vê que é real, né? Quando a gente está vendo na televisão, está vendo números e tudo, mas quando é uma pessoa próxima, parece que o alerta é maior. Estão dizendo aqui, prazer em conhecer, obrigada também, tenho prazer em conhecer todos vocês. A Lúcia entrou, podem perguntar, gente, o que vocês acharem, o que vocês quiserem saber da Lúcia. A Lúcia Mello, é a Lúcia prima da dança. Eu sei, eu conheço a Lúcia. É a minha prima, ela. Eu sabia que era sua prima. Pois é, com o rosto, talvez as pessoas que ainda estavam com alguém falecido, que a pessoa conhece, os outros tendem a dizer, eita, eu vou me cuidar, porque o negócio é sério. Porque como o vírus é invisível, aí acha que é aquela história da grávida, da adolescente. Ela tem relações sexuais, nunca vai achar, nunca acredita que ela, se tiver relações sem camisinha, vai engravidar. E um belo dia, pum, ela engravida. Né? É o mesmo princípio, não estou dizendo que é igual, estou dizendo que é o mesmo princípio de você não acreditar que vai acontecer com você. Você está vendo tudo, mas não acredita. E talvez tenham mudado a partir desse caso específico, tenha servido até para auxiliar os outros a dizer, poxa, eu preciso me cuidar. Você acha que os integrantes dos clubes, já que você lida com cerca de 60 pessoas, estão bem conscientes
agora nesse estágio, porque a gente já está há 2 meses praticamente, né? 2 e um pouquinho. Estão bem conscientes mesmo, entendeu? Foi assim, quando começou, a Nacional alertou para a gente suspender as atividades e a gente foi colocando para as pessoas e fica naquela história. Foi bem esclarecida a situação. Então, estão todos bem conscientes. Uma coisa que de início a apreensão, a ansiedade, eu acho que agora, Mônica, ela está bem mais calma, está bem mais tranquila, Que entendeu? bom. Eles não estão tão ansiosos quanto no início. O interior agora que está começando, eu falava com a menina de Santana, ela disse que no início estava bem calmo, mas depois da enchente as pessoas Tem gente se perguntando aqui. aquietaram com a É, história. deixa eu a Fátima está dizendo que gostaria de saber como vão ser as atividades dos clubes pós-pandemia sem a vacina. Mas conclua o seu Olha, raciocínio. os clubes, assim, agora ela me disse que já tem 46 casos, se não me engano, que a coisa agora, depois das enchentes, as pessoas se descuidaram um pouco e a coisa cresceu, né? Outra coisa, como vão ser as atividades? A gente só vai voltar às atividades quando tiver total segurança que está tudo sob controle. Porque nós não vamos arriscar a vida de É ninguém. verdade. Uma coisa é o idoso estar na sua casa com seu filho e sair porque o filho deixou e passear, acontecer alguma coisa. E outra coisa é ele sair para uma reunião de clube e ter algum problema. É. A responsabilidade é nossa. Então, nós só vamos voltar quando tiver total segurança de que não vai haver perigo. Outra coisa, os cuidadores. Tem pessoas que necessitam dos cuidadores, que não passam sem eles. Então, eles vão precisar ter mais cuidado do que os outros, porque precisa ter da questão de higiene, da máscara, de trocar de roupa, de tomar banho, de pagar até um Uber para o cuidador não ir de coletivo, ter maior cuidado quem depende do cuidador. Quem pode ficar sem ele está É. ficando. Agora, quem depende tem Não que deixa de ser um risco, cuidar. né? Tem que tomar as precauções, mas não deixa de ser um Tem que risco. ter as precauções todas, mas é A um não ser risco. De que o qualquer maneira, é cuidador um risco. morasse lá na casa, assim, durante a pandemia. Mas o É. Ivi, aqui a Maria Almeida perguntou: vejo tantas pessoas falarem que quando tudo isso passar, todos nós estaremos mudados. Qual a opinião de vocês sobre isso? A minha, eu vou dizer a minha, você diz a sua, viu, Lúcia? A minha é que eu percebo que nós não temos consciência coletiva, infelizmente. E acho que não vamos ter. É uma questão, talvez, cultural, etc. Acredito que, em um bom tempo, a gente possa ficar, sim, diferente, mudado. Um bom tempo, porque o impacto foi muito grande. Mas como a gente percebe muito, que tem sempre mais, né? Que o brasileiro, que nós brasileiros, nos esquecemos facilmente das coisas, eu acho que com o passar do tempo, mesmo sem a vacina, mesmo existindo os perigos, talvez as pessoas, como no começo da pandemia, que se pedia para usar máscara, para isso, vão aos poucos, as pessoas vão relaxando, relaxando, relaxando. Mas eu quero acreditar positivamente que as pessoas vão passar a ter hábitos diferentes, como, por exemplo, antes de ir ao banheiro ou depois, e lavar as mãos com mais frequência, andar com álcool gel, que eu não sei se isso vai acabando como aconteceu no passado com a H1N1. Era para a gente andar, a gente tal, e aí foi deixando, foi deixando, foi deixando. Então, eu penso dessa forma. E você, Lúcia? Olha, eu concordo com você quanto à consciência coletiva, mas eu acho que dessa vez o aprendizado vai ser forte. As pessoas vão sim mudar seus hábitos de higiene, mudar sua atitude diante da vida.
Até porque esse vírus, ele veio para nos mostrar que realmente todos somos iguais. Não existe rico, pobre, novo, velho, são seres humanos e que todos eles podem ser atacados. Então, ele veio nivelar as pessoas. E isso é um aprendizado muito forte. E eu costumo dizer, quando você não aprende com amor, você aprende pela dor. E é um aprendizado forte para a vida toda. Esse aprendizado agora está sendo pela dor, Mônica. Muito. Diferente do H1N1, que as pessoas circularam livremente, foi tolhida a liberdade das pessoas. Tiveram que ficar em casa forçadamente. Principalmente nós, o da melhor idade, que agora as meninas brincam, diz que não é mais a Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade, é a Associação Brasileira do Grupo de Risco, porque todos estamos no grupo de risco. Então, tem que... Agora o aprendizado foi forte. Quando você tira a liberdade de ir e vir das pessoas, você mexe um pouquinho com elas. Eu não acredito que a gente não vai sair dessa diferente, entendeu? Igual não vai. Eu disse isso com base até na questão da dengue, que ela já poderia estar erradicada há muito tempo e não está, porque as pessoas continuam a deixar plantas com água, pote, essas coisas. Então, é muito difícil. Não vai ser 100%. 100% eu acredito. 100% não vai. Mas a maioria vai modificar, vai aprender alguma coisa, vai sair dessa melhor, tomara, né? Entendeu? Olha, e sim, falando, você perguntou alguma coisa do meu idoso, deixa eu falar do coral. Nós temos um coral, Vozes da BCMI, Vozes da BCMI, formado por 34 idosas, né? Nós temos de 90 até 60, e que já fez apresentações em vários estados. E que agora, nessa época de pandemia, nós temos um grupo que o maestro está tendo cuidado de fazer arranjos e colocar no grupo, colocar música para que elas estudem em casa, para quando a gente se reencontrar, não está todo mundo tão perdido. Entendi. E isso é muito bom. Mas quantas pessoas que estão nesse coral mesmo que você falou? 34. É um universo pequeno, assim, mas tem outras atividades, porque você tem 600 pessoas. Esse coral é de Maceió, do Clube de Maceió, ou geral? Esse coral é de Maceió, de todos os clubes de Maceió. Eu tenho participante de todos os clubes de Maceió. Entendeu? As atividades são muito variadas, porque nós temos esse ano, o ano passado, depois que eu assumi a presidência, eu filiei à BCMI o projeto social do SESMAC. É um projeto Crescer. É o projeto que trabalha com idosos. É a obra social do SESMAC. Então, eles têm uma atividade totalmente diferenciada dos outros clubes. Eles têm um mix cultural, eles têm um trabalho junto ao SESMAC Integrado, que faz com nutricionistas, com fisioterapeutas. É um trabalho bem diferenciado desse grupo especificamente. Os outros clubes, a gente se reúne uma vez por mês. Um deles, o do IATE, o que funciona no IATE, tem um professor de dança para fazer alongamento, para dançar com aquelas que ainda conseguem. Tem um músico, que elas adoram a musiquinha, um teclado com músicas ao vivo. A gente leva um padre para fazer a Páscoa, para fazer uma palestra. Levamos um dia desse uma contadora de história, faz uma oficina. Então, procura sempre fazer uma atividade para não só chegar lá, passar a tarde conversando, fazer um lanche e voltar para casa. Para justificar até a saída. O interior também. O interior é muito ativo. Os grupos do interior são muito ativos, até porque eles são bem mais jovens. Os membros são bem mais jovens do que os da capital. O nosso grupo da capital envelheceu. Não só os clubes, né, Mônica? O Brasil hoje já não é mais um país jovem. Nós envelhecemos, né? Graças a Deus que nós envelhecemos. Porque se a gente não tivesse ficado velho, tinha partido já, né?
Então, deixa a gente ficar velho para aproveitar a vida com sabedoria e até quando Deus quiser. Lúcia, eu tenho uma colega, uma amiga do Facebook, que ela e outras colocaram que os idosos estão sendo vistos de uma forma assim discriminada pelas pessoas quando chegam, como se fosse assim, ai meu Deus, é grupo de risco. Aí teve até comentários de outras pessoas no Facebook, de amizades dela, que disse, não, parece que a gente tem lepra, estão vendo a gente como se fossem leprosos. Você tem queixas disso? Os idosos reclamam que são apontados ou são discriminados por estarem num grupo de risco maior, porque tanto se fala que o idoso tem que ficar em casa, ou não, você não percebe isso? É uma coisa isolada? Não, queixas quanto a isso eu não tenho, até porque os meus estão em casa. Poucos são os que estão saindo, graças a Deus. Mas eu não tenho esse relato. Uma coisa assim, o idoso realmente ele é discriminado. O povo olha para o velho como se ele fosse uma coisa do outro mundo, um ET, né? Mas o nosso velho hoje não é mais aquele velhinho de antigamente. Eu lembro quando eu era pequena, uma pessoa de 40 anos era um velho. Era uma pessoa idosa, era uma pessoa que já tinha vivido muito. Hoje, você vê pessoas com 90, com 80, com 70, que dão show com vida ativa, produtivas, bem diferente do passado. Então, essa história de discriminar o idoso, de olhar o idoso meio de lado, isso aí está ficando meio para trás, sabe? Eu acho que essa história, pelo menos nos nossos grupos, não procede. É isso, Fernando. Os nossos idosos são o nosso maior patrimônio. É verdade. E nós temos que cuidar deles, com Mas certeza. você acha, de uma maneira geral, não só do seu grupo, dos seus grupos, dos seus idosos, como você fala, ainda existe discriminação grande com os idosos de uma maneira geral ou não? Você acha que... Porque a gente tem culturalmente, a gente não tem a coisa de achar que o idoso tem sabedoria. Ele tem, né? Começa por aí. Muita sabedoria. Pois é. É culturalmente, mas como eu lhe disse, o Brasil está envelhecendo, o nosso país está ficando velho. Há bastante tempo já. Não tem mais tanto jovem. É. E umas coisas que eu li um dia desse e que eu concordo plenamente. O idoso é o jovem que deu certo. Então, os jovens precisam se espelhar no idoso para dar certo lá na frente. Porque nós temos muita experiência, muita sabedoria, muita coisa para passar que a gente acumulou nesses anos todos. Então, eu acho que essa coisa está meio ficando para trás. E eu espero que fique. Mas me fale... que o idoso possa ser respeitado e valorizado. Me fale sobre esses idosos que adoram viajar, porque eu já viajei com você, inclusive, acompanhando, e percebo que tem muitos idosos, claro que não são todos, tem pessoas que não podem por questões de locomoção, não podem por questões financeiras, mas são pessoas que gostam de viajar, garra para viajar, vamos embora, como é? Eles adoram viajar, sabe? Adoram viajar. Para eles é tudo de bom. E uma coisa que eu percebo assim, dão um certo trabalhinho no sentido. Não vão com filhos, não vão com netos, não vão com ninguém para fiscalizar na maioria das vezes. Então vamos fazer umas coisinhas erradas de comida, que não tem ninguém dizendo que não pode. Vamos aproveitar a vida. E eu gosto muito de viajar com idoso. Eu me aproximei muito. Primeiro, eu venho de uma família de longevos. Todo mundo na minha família, quem morre cedo, morre com 80. Todo mundo fica muito idosinho. E depois, no meu trabalho, eu fui me aproximando muito dos meus idosos. Fui aprendendo com eles. E é muito diferente de você trabalhar com jovem. Eu prefiro trabalhar com o idoso. Porque eles curtem mais, eles aproveitam mais, eles valorizam mais as coisas, entendeu? Tem aquela que não pode, eu já viajei com uma que não podia, que eu disse a ela que não podia, porque ela estava de cadeira de rodas, e ela queria ir de teleférico em Aparecida. E foi. E foi. E eu levei. E ela se realizou com isso, entendeu?
Então, você também não pode impor muitos limites. Tem que deixar, aproveitar e controlando, cuidando, né? Ó, a Maria Rita disse que ela queria falar sobre uma experiência dela no Dia das Mães, que ela se sentiu o próprio vírus, porque os filhos não puderam, ela não pôde abraçar filho, beijar os netos, apesar de entender a situação, né? E os netos no carro. Realmente é muito difícil, né? E a Cássia disse que eu amo viajar com você, Lúcia. Olha, em breve estaremos na estrada. Muito bem. E sobre o coral Vamos embora, também. eu estou sentindo falta de estar na Mas estrada. eu acho que Tem esse lado de você ver de longe e não poder abraçar. No Dia das Mães mesmo, minha prima, ela é médica, mas está em casa. E os filhos, as noras e os netos foram com cartazes para a porta. Ela de longe, sem poder abraçá-lo, sem vê-lo. O vídeo ficou a coisa mais linda do mundo. Ela chorou, quase desidrata. E o pequenininho de 1 ano apontando com o dedinho, a vovó, a vovó. oh, E ela sem poder fazer nada. Realmente é uma situação muito difícil, mexe muito com o emocional. E é por isso que eu digo, eu acho que a gente vai sair melhor dessa. Porque o aprendizado está sendo eu difícil. espero que sim. E quanto às atividades, como é assim, sempre é uma vez por semana que os clubes têm, ou essas atividades, você disse, só vai quando a Organização Mundial de Saúde, eu acho que é. Não, tem uma vez por semana, as reuniões são uma vez por semana, mas a gente organiza assim, passeios, vamos passar o dia em tal lugar. Aí a gente sai de manhã para uma praia, para um local que tem um ponto de apoio, que tem uma coisa boa, e a gente passa o dia, leva um músico sempre para animar, para dançar, faz uma coisa diferente. Final do ano a gente faz uma confraternização, tem sempre uma festa junina, tem um pré-carnaval, que esse ano foi com minha amiga Carla Araújo, que foi maravilhoso. Terminou e foi muito engraçado. Terminou a festa, todo mundo sentado, não queria ir embora. E já acabou. Estava tão bom, né? Foi assim, muito gratificante. E a gente está sempre inventando uma coisa, outra, inventando moda para ocupar, para elas terem o que fazer, para levantar a autoestima. Porque no momento que você se arruma, que sai de casa, que vai para uma atividade, isso é muito prazeroso. Com certeza. Agora a Denise está perguntando se a BCMI fará esse ano o encontro estadual. E eu queria, com base nessa pergunta, saber o que foi suspenso, por exemplo, esse ano. A gente tinha tais e tais atividades em nível mundial, em nível nacional, enfim, e foram suspensas. Olha, nós temos um encontro luso-brasileiro de turismo sênior. Ele acontece nos anos ímpares no Brasil, o ano passado foi em Natal, e nos anos pares em Portugal. Esse ano seria em Vila Nova de Cerveira, que fica na região do Minho. E ele foi cancelado por conta da pandemia. Ia ser em que mês? Ia ser agora em maio. Nós íamos ter um encontro estadual que se realiza a cada 2 anos, que seria em abril, em Penedo. E foi cancelado. Cancelado não, foi adiado. Né? Ele está para o final do ano. Mas se chegar ao final do ano e a gente perceber que não dá para fazer, ele será realizado ano que vem sem problema nenhum. Entendeu? A gente vai adiando as coisas. Nós tínhamos um encontro de coros da melhor idade em Poços de Caldas. A gente também não vai ter, vai ser em agosto. Nós teríamos o Encontro Nacional de ABCMIs no Mato Grosso, em Cuiabá, no final de agosto. Também foi cancelado. Vai ser no próximo ano. As atividades que estavam programadas, pelo menos até novembro, elas estão meio que em suspenso. Stand-by, o que tiver marcado... Está em stand-by. Vai acontecer se tiver condições. Mas a gente suspendeu tudo. Hoje eu estava falando com uma pessoa de Arapiraca. O Clube de Arapiraca faz o seu jubileu de prata no final de setembro. E eu perguntando a ela se ia acontecer. Ela disse que não sabe se vai acontecer. Vamos aguardar. É aguardar. Agora é paciência e esperar.
para É, ver como é que vai não ser. adianta, né? Não adianta tudo. A gente está, a gente, todos, no mundo inteiro, a gente está de stand-by, no aguarde, porque a gente não sabe o que está, o que fazer na realidade. Nem os cientistas, está todo mundo patinando assim, né? Não sabe, Perdido, perdido, batendo batendo cabeça. cabeça, fazendo as coisas. Então, esses encontros, todos esses, estadual, etc., federal, internacional, eles sempre Nacional, nacional, internacional. eles sempre acontecem uma vez por ano, não é isso? Uma vez por Mas ano, é. muitos participantes vão, assim, por exemplo, dos 600, eu creio que não vão todos, né? Mas quantos por cento aí Não, não. participam? Porque muito não tem condições de ir. O Luso, por exemplo, o ano passado, em Natal, nós levamos 46 pessoas. Natal é longe para ir de ônibus, nem todos aguentam. É, E de avião é muito mais complicado. Você gasta muito mais tempo do que indo de é. ônibus. Mas nós levamos 46 que participaram de tudo. Teve micareta, correram atrás do trio elétrico, teve baile, dançaram tudo que tiveram de direito, participaram de tudo. O coral se apresentou e foi elogiadíssimo, porque o nosso coral é lindo. Quando tiver uma apresentação, você já está Ah, convidada ótimo, para me assistir, avise, eu gosto. porque é muito bonito. E a gente vai se adequando às coisas, né? Ó, Nem sempre dinheiro dá para ir, mas, de uma forma geral, nós já levamos 120 pessoas para Caldas Novas para participar no coral. Tem umas que ainda são casadas, os maridos são idosos, não podem participar, entendeu? No final do ano, nós fizemos a confraternização no Pé de Pinhão, na Boca da sei. Mata. Levamos de todo o estado. Foi de Água Branca, de Delmiro, de Palmeira. Só não foi Santana que estava em Gramado, o grupo estava em Gramado. Mas do estado todo, levamos cento e tantas pessoas, que é muito para passar um dia. São 5 horas de ônibus de Santana, de Delmiro para Maceió. É. E elas vieram, Olha, eu queria que você entendeu? comentasse essa frase dessa pessoa, F. Querino, eu não sei qual é o primeiro nome. É Fernando, Fernando, é Fernando. preciso disseminar a valorização dos idosos. Então, ele acha que não tem uma valorização, talvez, né? E por que ele está querendo? É preciso disseminar a valorização dos idosos. Ele acha, então, vai Olha, naquela frase, né? Fernando, ele trabalha na Santa Casa do Farol. Hum, O ano passado, eu levei no Natal o coral para se apresentar na Santa Casa. Ele reuniu os funcionários no pátio e foi um momento muito lindo. Elas se apresentaram lindamente, foi ótimo. E eu acho que é essa valorização que ele fala, Mônica, é porque o povo não vê o idoso como uma pessoa produtiva, uma pessoa que pode passar alguma coisa, que pode ensinar, que tem a aprender. Geralmente, quem não tem um idoso em casa ou quem não convive muito com o idoso, não dá esse devido valor. é, Eu acho que talvez seja nesse sentido. é. Porque ele foi assim muito receptivo, todo mundo amou, porque ele recebeu muito bem e foi uma apresentação linda. Porque todo ano a gente faz uma apresentação filantrópica. Esse ano eu disse vai ser no hospital, porque é sempre no abrigo de idoso. Uhum, Aí esse ano eu fiz diferente. Na minha gestão eu vou fazer diferente. A gente foi para um hospital. uhum, Os pacientes, alguns podiam andar, eu ficava vendo, eles saíam do quarto, vinham na varanda, dar uma olhadinha, porque os pacientes não podiam uhum. participar. Mas foi muito bom. A música atraía Com as pessoas. certeza, e agrega. Lúcia, a gente vai ter que encerrar, porque senão o Instagram vai dizer assim, tchau, e vai cortar a gente. Minha gente, muito obrigada a todos vocês. Obrigada pelos coraçõezinhos, porque vai aumentando a dimensão de atuação da live. Obrigada, Lúcia, por ter participado e a todos vocês também. Obrigada, Mônica, pelo convite. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar da nossa BCMI. E agradecer a todos que apareceram, a todos que atenderam o nosso convite e que prestigiaram a sua live. Foi ótimo ter Boa participado. noite, tchau. Boa noite, tchau.